Já se fala abertamente sobre o golpe. Mourão, senador agora, Ricardo Barros, líder do governo, e o próprio Bolsonaro já comentam a possibilidade de aumentar o número de ministros do STF. Mas infelizmente, pelo que tudo indica, essa eleição vai ser mesmo definida por fake news envolvendo satanismo e maçonaria. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixa o like ou o seu dislike, seu comentário que tanto soma e vamos falar desse Brasil distópico do segundo turno. O golpe tá aí, tá anunciado em letras garrafais e discutido na imprensa como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas antes de falar disso, um pequeno desabafo. Quem apostou que quando a gente tivesse só Lula e Bolsonaro se confrontando, as campanhas passariam a ser mais propositivas, mais vigiadas pelo TSE para evitar fake news, em função disso, agressivas, sim, polarizadas, mas mais sérias, errou redondamente. As militâncias estão enlouquecidas. No campo do eleitor, do engajamento das pessoas, a de hoje é uma professora numa escola em Ponta Grossa, no Paraná, fazendo saudação nazista dentro de uma sala de aula com camiseta e bottoms bolsonaristas. Nas redes sociais, a militância do Lula dizendo eu autorizo para as fake news do Janone, o que eu particularmente acho que é uma saída preguiçosa. Venho dizendo aqui e provei que dá para se atacar o Bolsonaro em todos os campos, mesmo contra a forte campanha dos pastores evangélicos, só revelando a verdade. Bolsonaro tem um histórico de falas, de atos, de opiniões que detonam ele como ser humano. Bolsonaro não precisa de fake news. As fake news só servem para dar viés de confirmação para a campanha dele quando ela diz não acredite, é tudo mentira. E sabe o que é mais bizarro? Até o TSE, que a gente achava que sob o Xandão marcaria em cima, checaria as fontes, derrubaria posts, tá comendo mosca. Eu custei a crer que aquela história do Bolsonaro dizendo que só não comeu carne humana porque não teve companhia para ir lá com ele, que eu achei num vídeo de 2016 e divulguei, foi censurada numa peça do PT sob o pretexto de estar fora de contexto. Como fora de contexto? A entrevista completa está no canal oficial do Bolsonaro. Eu deixei aqui link e até o minuto em que ele conta o caso. Se não for importante para o eleitor saber que, por simples curiosidade de ver um ser humano sendo cozido, o presidente toparia praticar canibalismo, o que é importante? Vamos acatar a tese de que ele mentiu, de que o episódio nunca aconteceu. Os Yanomamis desmentiram o Bolsonaro. Mesmo assim, que tipo de ser humano dá uma declaração dessas para o New York Times? Em que lugar do planeta, a não ser em culturas remotas que ainda praticam canibalismo, esse fato não seria relevante? Mas é aí que entra o grande erro, na minha opinião, que é autorizar os Janones a botar recorte tendencioso para brigar de igual para igual. Algumas fake news são tão claras que atrapalham o esforço de expor os horrores da mente do atual presidente só com verdades. Eu andei pesquisando mais um pouco. Muitas vezes tudo que o militante ou funcionário da campanha petista tem que fazer é assistir ou reassistir entrevistas antigas. O Bolsonaro, amante da tortura e da ditadura, tá lá. O Bolsonaro preconceituoso tá lá. O Bolsonaro anticristão tá lá. E o Bolsonaro desonesto, corrupto tá lá, porque a moral dele sempre foi torta. Hoje eu vou mostrar um cortezinho para vocês que também não precisa de contextualização, que é a prova da normalidade com que ele tratava a rachadinha e o nepotismo antes de vir a público os milhões que ele desviou com isso. É ele, já divorciado da primeira mulher, Rogéria Bolsonaro, pé da vida porque ela não cumpriu o combinado na partilha de bens, que era deixar para ele 6 dos 20 assessores que ela tinha como vereadora do Rio. Vou repetir, ele se divorciou e como foi ele quem elegeu a esposa, combinou, ó, vamos nos divorciar nesses termos aqui, mas aqui entre nós, porque isso não pode entrar oficialmente nos termos do divórcio. Daqueles 20 assessores seus, eu fico com 6, tá ok? E ele está contando isso, inclusive contando que obviamente o acerto não poderia aparecer nos documentos para a imprensa. Assista. Eu vou apoiar outra pessoa em Brasília. Mas ela pode continuar com o nome Bolsonaro? Por lei ela tem direito, né, Jair? Infelizmente a lei deu esse direito, facultou esse direito a ela. Ela havia feito um compromisso comigo por ocasião
da separação no processo, né, que ela não ia usar esse nome. Não ia usar. Agora, depois que o juiz bateu o martelo, ela simplesmente resolveu dar uma banana para mim. Inclusive, dos 20 cargos que tem um vereador na Câmara Municipal, tinham 6 cargos que iam ficar comigo. Após o juiz decidir, isso não podia entrar no processo. Tá? Ela mandou embora 6 militares meus que faziam o meu trabalho de assessoria aqui. Então eu estou sozinho. Então é isso. Para que sensacionalismo e fake news? A vida dele é um livro aberto. Eu sei, as fake news deles são absurdas, são rasas, feitas para um público menos informado. Comentei isso aqui. Mas onde isso vai parar com a gente entrando no jogo? E no campo político? A grande imprensa brasileira, os defensores do Estado Democrático de Direito, não estão vendo o que está acontecendo. A coisa está tão surreal que precisou vir o João Amoedo, o banqueiro milionário João Amoedo, liberal do Partido Novo, para dizer que o Bolsonaro quer transformar o Brasil numa Venezuela. Você imaginou um dia ler ou ouvir uma coisa dessas? Amoedo dizendo que Bolsonaro vai fazer do Brasil uma Venezuela? Pois eu vou ler. A proposta de aliados do governo de aumentar o número de ministros do STF é um risco grave para a independência dos poderes, diz o Amoedo. Bolsonaro, se reeleito, indicaria a maioria da corte. Esse foi um dos passos de Hugo Chávez para transformar a Venezuela em uma autocracia. Mas pergunta se ele, João Amoedo, emendou isso com: por isso, excepcionalmente, estarei com o Lula e direi para o Zema fazer o mesmo. Claro que não. Mais uma prova da absoluta falta de lógica e coerência do Brasil enlouquecido de 2022. No campo político, o que realmente importa é isso. Eles estão repercutindo a proposta de aumentar o número de ministros do STF. Já foi explicitada pelo agora senador Hamilton Mourão como a se considerar, pelo líder do governo, Ricardo Barros, como remédio para enquadrar o STF. E não foi descartada pelo candidato Bolsonaro, que está chantageando o STF. Está dizendo que vai fazer isso se o Supremo não baixar a temperatura, que para mim já está baixa. Inclusive as calças estão baixas. Só imagine o Lula dizendo uma coisa dessas. Realmente não é uma campanha equinânime. Um tem a máquina e a liberdade de dizer absurdos, o outro tem que jurar que não é satanista. Eu sei que a maioria de vocês já entendeu do que se trata esse negócio do STF com mais membros, mas eu vou explicitar. O atual Supremo Tribunal Federal do Brasil tem 11 ministros. Os ministros são indicações presidenciais. Atualmente, daqueles 11 que a gente tem lá, um ainda é indicação do FHC, 3 do Lula, 4 da Dilma, 1 do Temer e 2 do Bolsonaro. Como o PT ficou 16 anos no poder, é por isso que ele tem a maioria das indicações hoje. É a regra do jogo. A Dilma já tinha 7 ministros, teoricamente, quando sofreu o impeachment. Quem quer que seja reeleito tem pelo menos mais 2 indicações para 2023. Agora, aumentar o número de ministros é o primeiro ato rumo à autocracia, rumo à ditadura. Foi o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Foi o que o Fujimori fez no Peru. Foi o que o Viktor Orbán fez na Hungria. Foi o que Hitler fez na Alemanha. Você aumenta o número de membros para indicar o suficiente para ter maioria absoluta e a partir daí, com o Congresso junto, você rasga a Constituição e faz outra. Vejam que o totalitarismo não tem esquerda e direita, tem vontade política e apoio. E uma vez implantado, já era. Essa ameaça é clara. O Amoedo já enxergou. E se ele enxergou, o mercado inteiro enxergou. Então fica a pergunta: por que ninguém está reagindo? Ok, já sabíamos, eu e você, se me acompanha, porque é tema recorrente, as campanhas hoje acontecem no mundo online subterrâneo. Bolsonaro já em 2018 ganhou a presidência do Brasil com 8 segundos de TV. Realmente chamar o presidente de canibal ou mostrar que ele frequenta a maçonaria talvez seja fundamental para atingir o eleitorado que nem sabe exatamente o que faz o STF. Eu sei que eles não vão parar de tentar associar todo mundo que não vota neles ao comunismo, com seus pecados reais e imaginários. Mas tem que haver outro jeito de lidar com isso. Crimes e notícias não faltam. Manchete de agora: 1 bilhão de desvios em obras de asfaltamento ligadas ao orçamento secreto e sob um indicado do governo Bolsonaro. É isso. Isso tem que ser explorado. Não precisa mentir. E para terminar, Simone Tebet, que apoiou Lula com todas as letras, posou com ele, está tentando fazer a parte dela, deu um outro toque importante.
Não associem o apoio do povo ao Lula à cor vermelha da bandeira do PT. Assusta o conservador, tira muita gente das ruas. Boa parte dos eleitores do Lula são só antibolsonaristas, não querem estar associados ao PT. É de voto que o Lula precisa, não de afiliações para o seu partido. E disso eu falo aqui também já há alguns anos, uns 2 ou 3. E se você acreditou em terceira via e agora está pensando, viu, a gente avisou, se tivessem dado uma chance, eu só respondo. Quem dando uma chance para quem? O maior líder da extrema-direita contra o maior líder da esquerda. O terceiro colocado terminou com 4% numa guerra que, eu repito, não se deu no âmbito das grandes discussões de viabilidade política, qualis e quantis. Não foram influencers que cancelaram a terceira via. E mais, qualquer um contra Bolsonaro estaria sendo massacrado agora pelo gabinete do ódio, porque o Bolsonaro não pode perder. Se ele perder, a família toda se lasca e ele sabe disso. Por isso é que eu vou terminar esse vídeo frisando, não são iguais. Bolsonaro é golpista. Lula, se você não gostar, você tira. Bolsonaro não. E é isso. Desculpe se é mais do mesmo, mas o Brasil está mais do mesmo e me arrepia pensar que vamos ter que aguentar mais 20 dias disso. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o seu dislike, aquele comentário que tanto soma, lute pela democracia.